E aí, meu povo, tudo bem? Você que está assistindo agora o podcast Edu Borges, você pode estar seguindo o Instagram, podcast_Edu Borges, e também no Facebook e YouTube Edu Borges Original. O intuito do podcast é receber celebridades, receber personalidades e receber você. E antes de eu chamar o meu convidado, eu quero agradecer a todos os meus apoiadores. Se a tua imagem da sua empresa não aparecer aqui, é só entrar em contato neste número. Vamos negociar, porque a sua empresa também pode fazer parte deste projeto. Beleza? Vamos lá para o nosso convidado, logo após dos nossos apoiadores. Fala galera, voltamos aqui, já estou aqui com o Gustavo Teixeira. Fala, grande Edu. Tudo bom, Gustavo? Tudo tranquilo, cara. Então, a cadeira tá reforçada aí, tá de boa? Tá, botaram duas cadeiras, tá tranquilo. Duas cadeiras. Por que eu tô perguntando isso? Porque o Gustavo, ele faz stand-up, além de ser empresário, e toda vez que ele faz lá, entra lá, ele sempre procura um gordinho, aí fala, e aí, meu irmão, botou duas cadeiras? Então, uma homenagem que eu fiz pra você Não, agora. pô, obrigado, eu tô felizão. Feliz de não cair aqui. Na verdade, eu não botei duas cadeiras, foi uma pegadinha, eu botei três, porque... Pô, cara, eu quebrar uma cadeira é um prejuízo do caralho. Tá certo. Você que se dane. Deixa eu te falar. E aí, cara, como é que você... O Gustavo é um humorista da nova geração, né? Apesar que já tem muitos outros, tipo Thiago Ventura, a galera que está na caminhada há bastante tempo. E o humor, o stand-up, ele vai se renovando. Então, o Gustavo, né, é o humorista agora da nova geração. E como começou isso, Gustavo? Tem 2 anos e meio, cara, que eu comecei. Eu sou afastado, né? Sou evangélico, afastado. Então é stand-up gospel, é isso? Comecei na igreja, cara, falando besteira dentro da Mas igreja. fazendo stand-up na igreja? Fazendo stand-up. Eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo. Eu tentava fazer stand-up, mas não sabia o que na verdade, o que eu estava fazendo. E tem um fato curioso, cara, que aconteceu. Eu fui numa igreja seropédica, um culto jovem, e aí comecei a brincar e tal, e, pô, ninguém rindo de nada. Porra, assim, a situação extremamente constrangedora. Mas você já, tipo assim, querendo fazer stand-up. Já tipo, querendo fazer achando que eu estava fazendo stand-up, né? Querendo fazer a galera rir. E aí, tinha uma menina que estava sentada na frente, a menina começou a rir pra caramba, a rir muito. Tudo que eu falava, a garota começou a rir. Aí eu falei, pô, beleza. Você tinha pagado quanto a ela? Nada. Eu comecei a interagir e fazer o show pra quem tava curtindo a parada, né? E aí, cara, de repente chegou um irmão da igreja, veio no meu ouvido e falou assim, pô, não brinca com essa... Bateu no meu ombro e falou assim, brinca com essa menina não, que ela tem um problema de deficiência mental, por favor. Ficou um climão do caralho assim, tá ligado? Eu falei, cara... Então ela não tava rindo de tu, ela tá rindo do barulho. Eu falei assim, não, senhora, muito obrigado e tal, meu irmão. E aí ali eu decidi parar. Eu falei, pô, não vou mais fazer comédia na igreja. Na igreja. Na igreja. Né? Aí passou um ano mais ou menos, né? Eu na geladeira, tocando outros projetos e tal. E foi quando eu fiz um contato com o Rodrigo Capella. Né? E aí a gente conversou pelo telefone, eu contei essa história pra ele e tudo mais, e ele tava falando assim, pô, cara... Que pena que eu tenho de você. Ele queria fazer ele tava vindo pro Rio, fazer algumas coisas no Rio e tal, e ele falou, pô, vamos fazer alguma coisa junto, prepara aí um texto aí, e você abre um show meu. E aí foi assim que rolou, assim que eu iniciei. Hoje você tá na igreja ainda? Mais ou menos. Tá, mas quando você subiu ao palco, você estava frequentando a igreja. Não, eu estava firmão, eu era seminarista nessa época. Aí como é que os Fazia teologia, faculdade de teologia. Mas você convidou os pastores para te assistir? Nesse novo show, não. Não, na primeira vez. Tipo assim, ó, eu não fiz graça na igreja, mas tem um local
apropriado pra comédia. Vamos lá. Então, ver foi num restaurante que aconteceu lá em Caxias. E aí teve uma divulgação gigantesca, né? O show foi Rodrigo Capela, Felipe Absalão e eu no elenco, né? E eu não tinha a mínima noção do que eu tava fazendo, cara. Ainda, né? Porque assim, eu achei que sabia o que era comédia. E comecei a escrever texto falando do meu irmão. Meu irmão é homossexual, né? Aí falando do meu irmão, como é que foi que meu irmão se assumiu e tudo. Porra, e meu pai, cara, ele não aceita até hoje. o teu irmão. O meu irmão, ele não aceita. Meu pai é um cara que tem 68 anos já, cara. Então, assim, ainda é meio turrão e tal. Ou ele aceita não aceitando. É mais ou menos isso. Tipo, não botou pra fora de casa? Não. Rolou uma treta lá, mas com a minha mãe, né? Logo porque a história foi o seguinte: meu irmão. Caralho, aí. A gente vai da igreja ao inferno, né? Do céu ao inferno rapidamente. Uhum. O meu irmão, cara, ele no meio de uma discussão, minha mãe falando assim: Lucas, eu não te vejo com a mulher. Eu não vejo você com uma namorada e não sei o quê. Mas será que ela já desconfiava? Por isso que ela com falou certeza, isso? né? Pra ela brigar com isso, ela já Pra ver se desconfiava. pra ver se ele entrega, né? Cara, aí no meio do auge, aí ele falou assim: Você quer saber? Você quer saber? Eu gosto é de piroca! Eu gosto é de homem, porra! Aí, Ó, calma aí, ele falou pipoca, tá, gente? Só pra entender. irmão, aí ficou aquele climão do caramba. Minha mãe pegou as coisas dele, jogou no quintal, mandou ele pra fora de casa. E teu pai não tava em casa? Não, meu pai tava também, mas meu pai não fala. Meu pai é o cara que ele segura as paradas quieto, ele não fala. Ficou putaço mais na dele. Muito, muito. E aí, né, nesse primeiro show, eu fiz o quê? Eu fui e escrevi tudo isso. Né? Fui colocando isso no texto. Cara, quando meu pai ficou sabendo que eu ia colocar, aí rolou outro estresse. Porque meu irmão que foi falar pra ele, falou: Gustavo vai falar do senhor lá no show. Aí ele surtou, né? Aí, porra, meu irmão, deu uma confusão. Mas o né? que tu ia falar do teu pai? Não ia falar do meu pai, só ia contar que meu pai que ficou ele puto. presenciou. Ficou puto com a situação. Com essa história toda. Só que, meu irmão, deu uma confusão do caralho. E aí, cara, o meu irmão foi morar lá em casa. Depois que minha mãe colocou ele pra fora, ele foi morar na minha casa. Você já casado. Casado, com filho. E quando. Tá. Então tem pouco tempo que ele assumiu isso. Cara, eu acho que tem uns 3 anos. Dos 3 ou 4 anos, mais ou menos. Tá. Né? E aí, meu irmão. Você não morava, né, com teus pais? Você já estava casado? Já morava com a minha família. E aí ele foi morar lá em casa. E o meu irmão, cara, é muito complicado. Né? Porque no primeira semana, mil maravilha, todo mundo, pô, aqui beleza, como é que. Pô, que... porque assim, rapidinho, depois que ele assumiu, ele mudou? Tipo. Assim, você já sabia? Eu já sabia. Meu irmão nunca escondeu de ninguém que ele dava o cu. Isso aí é. Porra, cara. Só tua mãe. Só minha mãe e meu pai fingiam que não sabia que o meu irmão era gay. Não tinha como não saber. O moleque realmente nunca parou. Teve umas 2 namoradinhas. Cara, ele namorou uma garota feia pra caralho. Que é a garota que ele A diz famosa que ele... fachada. Né? E a garota, porra, muito doida e tal. Enfim. E aí ele foi morar lá em casa depois dessa confusão toda. E o meu irmão gasta muitas coisas. Meu irmão fazia, por exemplo, estava na época de malhação, fortinho de academia, e aí ele pegava e ia fazer, vou fazer um macarrão. O macarrão dele era só água e sal, né? E ele comia aquela porra seca. Só que, cara, ele não fazia um pouco de macarrão só para ele comer, ele cozinhava 1 quilo de macarrão. Só que ele não comprava, não me ajudava a fazer compra. Então já começou a ser um peso, né? Porra, muito Caraca. grande. E aí a minha mulher reclamando pra caramba comigo. Né? Mas ele comia 1 quilo de macarrão sozinho? Não, ele comia um pouco, deixava lá o restante, estragava, tinha que jogar fora. Que não era nem cachorro comia, a parada era ruim. Ruim, assim. Cara. E, leite, uma caixa de leite lá em casa, nessa época eu tinha 2 filhas. Né? Agora eu tenho 3 crianças, agora eu tenho um menino. Mas nessa época, eram a Emily e a Bia, eu e Carla, uma caixa de leite durava 1 mês, 1 mês e meio. Né? Porra, quando ele foi morar lá, cara, ele enchia um copão de 700 ml de leite. Porra, chamava no Nescau com vontade de manhã e de noite. Não, moleque... então você tinha uma outra criança em casa, né? Tinha, tava sustentando pesado. O que... Ele é mais novo que você? Mais novo, ele tem
A gente tem diferença de 6 anos Tá. de idade. Mas aí, beleza, ele lá, e aí ele começou trabalhando e tal. E aquela situação ficando insustentável, né, cara? Aí eu falei, pô, num feriado desse, falei assim, pô, vou fazer um churrasco aqui em casa, vou chamar meu pai e minha mãe. E nisso eu já ficava ligando pra minha mãe, falando assim, pô, mãe... E ele só queria comer linguiça. É. Nessa época, eu acho que ele nem não namorava ainda, não tinha um namorado fixo ainda. Mas eu me lembro, cara, que eu ligava pra minha mãe e falava assim, pô, mãe, o Lucas tá tristão aqui de não estar falando com a senhora, com meu pai. Uma causada. Só que ele tava felizão. Não é que ele tava feliz, mas a gente não conversava sobre isso. Tá mas ligado? também, ligou o foda-se, tá bom. Exatamente. E aí, cara, eu ligava pra ela e falava, pô, mãe, o Lucas tá mal, tava chorando aqui. Tipo assim, doido pra ele sair da tua casa, né? Pra amolecer o coração dela. E virava pra ele e falava assim, pô, mãe, eu falei com a minha mãe hoje. Cara, minha mãe tá malzona com essa história de vocês não estarem se falando e tudo mais. Aí arrumei esse churrasco, aí foi geral lá pra casa, né? Aí, pô, a gente começou a conversar e tal, aí almoçamos. E aí depois, no final da tarde, a família toda reunida na sala. Aí eu falei assim, poxa, a gente é família, vamos orar aqui, poxa. E aí comecei, né, aquela coisa toda, falei, pô, vamos pedir a Deus pra unir a nossa família. Aí comecei a chorar, tá ligado? Falei, pô, gente, essa situação de vocês, eu não tô aguentando mais, a gente é família, chorando pra caralho. Aí minha mãe começou a chorar, ele começou a chorar, se abraçando. Nisso, cara. Aí você desmanchou o fake news, pô, eu não tô chorando. Não, nisso eu já tinha arrumado a mala dele. Eu já tinha colocado tudo dentro da mala hoje dele. Que vai embora, né? E aí quando começou essa coisa toda, eu falei assim, gente, vamos acabar com isso, cara, volta pra casa. Aí botei as coisas dentro do carro do meu pai. E aí ele voltou pra casa do meu pai, cara. E aí foi assim que rolou. Cara, então, aí foi assim que começou a sobrar comida na sua casa. Exatamente. Sacanagem, nunca faltou. Mas assim, ele tinha essas doideiras. Hoje ele tá muito mais consciente e tal. Mas aí veio essa história depois. Veio pro show, pra esse primeiro show, né? E tem uma história também, né? Que claro, já assisti teu show, teu stand-up, e de quando ele ia tomar banho primeiro que você. Como é que é isso? Então, eu conto no show o seguinte, ele não falou isso pra mim, tá? Ele não falou isso pra mim. Inclusive ele fala que é mentira. Você se ligou, né? Não, mentira e tal, não sei o quê. Para com isso e tal. Mas a história que eu conto é o seguinte, que ele me contou que quando a gente era criança, e quando ele ia tomar banho, ele pegava o chuveirinho, que já sabia que ele era gay, ele pegava aquele chuveirinho e enfiava no cu. Só que o problema não era ele enfiar no cu, é que quando eu ia tomar banho depois dele, ele enfiava aquela porra na boca, entendeu? Porque criança, né, cara, tem essa mania de brincar. Na boca, batia na cara com aquela porra. Criança tinha essa mania de brincar com o chuveirinho. E cada um brincava do seu jeito. Mas eu nunca pensei em enfiar o chuveirinho no cu. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Mas aí cada um bota o chuveirinho onde tem vontade, né? A vontade dele era aquela. Aí você bebia o famoso água de chuca. Água de chuca. Cara, e olha só, vamos partir pro outro lado. Você chegou a fazer lá humor na igreja, não deu certo, aquela coisa toda. Aí veio pro palco. E pra você fazer humor, alguém te inspirou? Tem algum artista que te inspira? Você se espelha em alguém pra fazer as tuas piadas? Cara, eu sou muito fã do Coxinha. Né? Muito fã. Saudoso Coxinha que já se foi. E aí, assim, pegando o material do Coxinha, que, cara, se você pegar hoje e ouvir os textos do Coxinha, é impossível ele hoje falar aquela quantidade de besteira que ele falava. Até por causa da galera da lacração e tal, enfim. Da turma do Deixa Disso. E o Coxinha já fazia stand-up, cara, há 300 anos. O José Vasconcelos, não sei se você lembra. Só não tinha essa coisa de stand-up ainda. O nome não era stand-up. Eu acho que o stand-up começou a ser depois, até mesmo o Diogo Portugal, Danilo Gentili. Sim, aí eu acho que surgiu o nome stand-up, mas a galera já fazia, né? Falava monólogo. Exatamente. E aí foi assim, e eu queria fazer isso, né? E eu lembro que
há uns 4 anos atrás, eu coloquei, começou o Comedy Central, né, a publicar esses vídeos de stand-up, e eu achava aquilo o máximo, cara. Eu falei, caralho, eu quero fazer isso. Fui num show lá no Grandes Atores, do Rafael Portugal, e aí ele, com aquele show dele, eu comigo mesmo, e cara, eu vendo ele fazendo aquilo, eu falei, Portugal na época tava no Parafernália ainda? Não, já tava no Porta. tava no Porta, eu acho. Eu tô com a certeza que ele já tava no Porta. E aí eu falei, irmão, cara, eu sei fazer isso. Né? Não sabia, óbvio. Né? Porque assim, quem tá vendo, cara, acha que é muito fácil você chegar ali e fazer. Tanto que quando o UTC foi pro teatro, eu ficava falando pro Marcos Castro pelo Instagram para ele deixar eu fazer 5 minutos. Achando que 5 minutos era algo muito pouco. É rápido, né? Com certeza. Eu falei assim, não, pô, deixa eu fazer 5 minutos lá, cara. Se eu não fizer ninguém rir, eu te pago R$1.000 e tal. Ele nunca respondeu. Depois eu encontrei com ele. Não, mas é bom que você paga R$1.000 a ele. Aí você paga 50 alguém da plateia, alguém vai rir, tá tudo certo. Tá tranquilo. Aí depois eu falei isso com ele, caraca, meu irmão, era você, cara, que moleque chato, que eu bombardeava todo dia. Aí eu fui nesse show e tal, foi legal pra caramba. Né? No UTC? Do UTC. Mas aí que você vai tendo noção de algumas coisas, né? Como é que assim, quem tá começando tem a oportunidade de por alguns produtores, você que produzia, ainda produz muita coisa, dá a oportunidade pra galera, e a galera vai lá e faz 5 minutos. Né? E você tem que ter o bom senso, cara, de se tá legal, se não tá, enfim. Pois é difícil, cara. Assim, eu agora também fazendo stand-up, né? Eu já fiz lá com o Nando Viana, lá no Hilários, onde, cara, muita gente quer ir no Hilários, né? Tu fez no ABC ou no SP? Fiz no SP, lá do Capela, lá. Legal. Então foi maneiro. E, cara, é complicado. A gente tá em casa, a gente fica falando o texto pra gente mesmo no espelho, faz, porra, tá legal. Mas quando sobe no palco, meu irmão... A energia é outra. Cara, eu lembro de ficar deitado na cama falando meu texto pra minha mulher. Quando eu olhava pra ela, ela tava roncando. pra você ver como é que é o bagulho. Não, e é engraçado, porque quando a gente pega a piada, eu falo assim, caralho, que foda, mano. Porra, foda. Você curte aquilo, mas quando tu joga, você, caraca, ninguém riu. Você esperava muito daquela piada. E você já esperou muito, assim, de uma expectativa de subir num palco e... Qual, tipo, um show que deu água? Você vai fazer e não deu ruim. Você sabe qual que foi, pô. Mas eu sei. A galera não sabe, né? Moleque, eu comecei, né, a gente fez acho que foi fevereiro, há 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Aí... eu comecei com Capela, e aí eu não te conhecia, assim, não tinha amizade com você ainda, e aí comecei a conversar contigo pelo Instagram, cara. E aí depois a gente trocou... Eu respondia? Respondia, a gente trocou WhatsApp. Porque a galera fala que sou maior vacilão, pode dizer. E eu falava assim, pô, mano, vamos fechar com o Capela aí. Aí eu comecei a vender o show do Capela. Né? Porque aí eu vendia o show do Capela pra você, pra galera, né? Que queria. Participava. E eu participava com 5 minutos. E aí eu falei, pô, não, a gente fecha o mesmo elenco aqui, o show aqui foi legal pra caramba, porque o primeiro show, cara... Você fez em Caxias. Que eu fiz em Caxias. Foi legal pra caramba. Eu não consigo hoje ver o material. Tem um material gravado, mas eu fico com vergonha alheia quando eu começo a ver o show. Porque assim, eu tava com o celular, cara, na mão, lendo os tópicos. Então, e tal. o primeiro dia que eu fiz com o público, que eu tava fazendo um drive-in, né? Que fiz com o Paulinho Serra, fiz com o público lá no Hilários, com o Nando. Foi no Hilários. Então, porra, geralmente você começa, tipo, com a galerinha e tal. E tu já começou num lugar. Porra, num lugar que todo mundo quer fazer. E, porra, Nando Viana, né, cara? O cara que arregaça. Sim, pô, conceituadíssimo. Né? Tava o Lucas Salles também e o Cauê Marrom, né? Que é o filho do Marcelo Marrom. E, tipo, o Lucas Salles, na hora de me anunciar, falei, qual é o seu nome mesmo? Eu falei, Edu Borges. Ele foi lá, e com vocês agora, direto lá do Rio de Janeiro, Alô Borges. Me chamou de Alô Borges. Aí eu,
Peguei o microfone e já me deu uma quebrada. Pô, cara, eu sou o Edu Borges. Aí ele voltou, desculpa, porque a Lô dá mais audiência e tal. Improvisou. Não, e tu vê que os caras têm um diferencial, né, cara? O cara sai de qualquer situação muito rápido. Primeiro show foi legal pra caramba, por quê? A galera, como fez uma divulgação muito grande, então, pô, Gustavo Teixeira com Capela e Felipe Absalão, pô, caraca, meu irmão. Teve gente me ligar, amigo de infância me ligar e falou assim, pô, meu irmão, como é que tu conseguiu isso e tal? E lotou. Né? Deu Esse é o primeiro show deu que não deu água. Não deu água, a galera. Tudo que eu falava, a galera ria, cara. Eu contando cada coisa e com o celular na mão, tremendo. Sim. Nitidamente você via o celular tremendo na minha mão. Então, esses shows que você é o show que tá beleza. Mas o que deu água, a gente quer saber. Não, aí eu vou chegar lá, E aí, o segundo show, né? Aí liguei pra você, a gente alinhou algumas coisas, então fechamos 2 outros shows, que foi Cabo Frio, no Cizedo, que foi onde a merda aconteceu, e no Encena, aqui no Espaço Cultural Encena. Espaço Cultural Encena em Fragoso. Aí beleza, viajamos, né, chegamos lá no Cizedo, e aí eu cheguei com aquela bronca, né, e tal, meu irmão, sou comediante da noite e tal, falando com a galera, e todo mundo rindo e tal, com a galera do local, e aí ficamos no camarim, gravando stories, zoando e tal, não sei o que, pô, lotou, a casa lotou. Lá não é tão grande, né, mas é muito aconchegante lá o comedy. Sim. E aí... Já até aumentou, né, a capacidade. Que é uma área que era coberta, era descoberta e botou cobertura. Ah, legal, cara. Agora tá maior. E aí... Eu tenho muita vontade de voltar a fazer show no Cizedo, né? Pra tirar essa mas não anuncia o teu nome, não. Senão a galera não vai. Chega de surpresa, tá ligado? Puta que cheguei de surpresa para... Eu não quis anunciar para não dar aquele probleminha que deu da antigamente. Cara, aí o Capela falou assim, Absalão, você faz o MC, né? Chama o Gustavo, né? O Capela me chama de Gustaveira, falou assim, chama o Gustaveira e aí o Gustavo te chama, você me chama e a gente vai embora assim. Aí, pô, beleza e tal. Pô, entrei super confiante. Entrei muito confiante no palco, cara. Muito boa noite, senhoras e senhores. É igual o jogador, bateu o pênalti, já tá ganho essa porra. Muito boa noite, senhoras e senhores. E, cara, como você falou no início aqui da entrevista, tinha um gordão na minha frente. Pô, eu gordão, falei, pô, vou no gordão, né? Não vai ser gordofobia. Não, pô. Aí cheguei no gordão, falei, caralho, tem um gordão aqui. Eu falei, meu irmão, pô, tua esposa tá casado? Aí ele, pô, minha esposa. Aí eu falei, caramba, cara, moleque gordão, cara. Aí vou perguntar pra ela, não vou perguntar pra você não. Conta pra gente, ele tem a piroca pequenininha, não tem? Cara, nessa hora a mulher cruzou o braço e fez assim, e ninguém riu de porra nenhuma. Ali, cara, me deu... Eram 5 minutos. Cara, ali já me deu uma agonia. Tipo, já tem 10 minutos aqui. Porra, que 10 minutos, cara? Quando ninguém ri de porra nenhuma, 5 minutos parece 5 horas, cara. É uma eternidade. A hora parece que não passa. E aí eu fui falando as coisas que eu falava. E eu não lembro nem agora meus textos antigos e tal. Eu tenho que até, para poder lembrar, eu tinha que ver alguma coisa. Porque eu não uso mais nada daquele material antigo, eu não uso mais nada. E aí, cara... Foram 5 minutos, acho que eu saí com 3 minutos. E nisso, a minha mãe, que nessa época estava em Guaba, e aí sabia do show, falou assim, eu vou lá te ver, vou prestigiar. Uma pessoa vai ter lá. Aí foi. Aí você olhou pra ela seriona também, né? Minha mãe, deixa eu olhar pra minha mãe, pelo menos alguém vai rir. Cara, o pior não é isso. Aí, beleza, aí saí do palco, aí saí derrotado, né? Cara, ninguém riu de absolutamente nada. A galera só aplaudiu. Teve 2 momentos de aplauso. Um foi quando eu fui anunciado, que a galera, que o Absalão falou assim, eu quero que vocês façam muito barulho agora pra ele, Gustavo Teixeira de Duque de Caxias. E, cara, outro momento ápice do meu show naquele dia, da minha participação, foi quando eu falei assim, muito bem, senhoras e senhores, eu vou ficando por... Quando eu falei, eu vou ficando por aqui, a galera... Caralho! Puta que eu falei! Já tava querendo o ingresso de volta.
Aí eu saí, pô, aí saí, fiquei lá atrás, né, cara, sentado lá, nem entrei no camarim, aí fiquei sentado lá atrás, assim, pensando, falei, pô, eu vou parar, cara, já. Primeiro na igreja. Agora, aqui, não Porra, vou... pelo menos na igreja tinha alguém que ria, É, mesmo que não então. entendendo nada. Mas porque você não tem o contato dessa menina, não? Que pariu, cara. Porque você leva ela em todos, tá ligado? Essa porra vai dar processo. Aí, Não, pra quem tá chegando agora e não tá entendendo, que menina é essa? É porque o Gustavo, quando começou na igreja, ele fez um stand-up lá. Ele quer me fuder de verdade. Ele fez um stand-up lá e tinha uma menina rindo. Aí alguém deu uma cutucada e falou assim, ó, por favor, não mexe muito com ela não, que ela tá com uns problemas mentais. Mas ela não tava rindo do Gustavo, ela tá rindo do barulho, tá ligado? Porra, aí, cara, você, porra, não presta. Aí o que sua mãe falou? Não, Assim, aí beleza. Aí passou isso. Passou Ah. esse momento de né, eu fui lá pra trás e fiquei assim, pô, isso não é pra mim não, cara, não sei o quê. Aí o Capela viu, cara, que ele acompanhou o show, ele viu que eu tinha sido muito ruim. Aí ele falou assim... ou não acompanhou no show, né? Ele só escutou o silêncio. Não, Aí ele... Aí ele virou e falou assim, porra, foi ruim, né, cara? O que aconteceu? O que tu acha que aconteceu? Eu falei, não, porque eu acho que eu falo muita besteira e tudo mais. O que você acha que aconteceu? Aí ele baixou a cabeça assim e falou assim, pô, cara, todo mundo já passou por isso. Em algum momento todo mundo já passou por isso. E se você não passou ainda, você Esse é o agora. deveria passar, então tá passando agora. Né? Cara, você precisa ter um leque de material. Né? Tem que ter um leque de material, porque assim, você viu, jogou uma história, não tá funcionando, você muda para outra história. E aí você vai jogando, aí você tendo um leque de material, aí você não tem esse tipo de problema. Porque eu não tinha, cara, eu tinha só aquilo ali, eram 2, 3 histórias. Você vê que, mesmo porque vale também da experiência, né? Ah, ele te falou que tem um leque, aí você não sabia isso. Agora, se você está inexperiente, né, no palco, então você vai assim, não, só quero acabar meu texto e sair daqui. Igual quando eu fiz, né, um drive-in com o Paulinho Serra, ele me anunciou. A primeira vez que subi num palco, não tinha subido para fazer nada, eu já estava com o meu texto na cabeça, não estava nem nervoso, estava tranquilo. Drive-in é aquele sistema, né? Com devido à pandemia, um montão de carro para em frente ao palco, fica assistindo, né? E quando eu subi no palco, né, o Paulinho, você recebe ele do Borges para abrir o meu show. Subi no palco, o pedestal, cadê o microfone? Não tinha microfone. Falei, caralho, cadê o microfone? Aí eu olhei pro lado do maluco do som. Falei, cara, o microfone. Ele, um cachorro quente não. Ué, tá aí não? Não tá aqui não. E os carros lá, né? Piscando o farol, tá aqui não. Aí ele, peraí. Aí deu mais uma mordida, tá ligado? Aí parou, botou aqui, Caralho, enrolou, e você com uma ali, calma, eu nervo... vendido, sem saber Cara, o que fazer. tipo assim, demorou 1 minuto mais ou menos, mas pra mim tava 10 minutos ali, eu parado, eu falei, caralho, aí eu fiquei nervosão, né? Aí ele pegou com uma calma, desenrolando, encaixou, vê se tá bom aí, eu falei, caraca. Aí eu falei isso pro Paulinho Serra, cara, quando for assim, tu faz isso, só brinca, começa a xingar o cara do som, ô filha da puta, cadê o negócio? Tipo assim, o Mas Paulinho você só vai saber isso quando você passa por essas coisas, cara. Exatamente. Eu já tive. Quando eu estava lá no Hilários que eu fiz, né? Até o dono não, alguém responsável falou assim, cuidado, mostrou na câmera, no camarim, cuidado com esse cara aqui que tá atrapalhando o show, hein? Vai atrapalhar. Cara, não deu outra. Quando eu fiz uma piada lá, ele tava chapado, me atrapalhou. Aí, pum, desconcentrou. Porque eu entrei focado, eu vou fazer meu texto. E não olho pra ninguém, né? Porque eu pensei dessa forma. Porra, maluco. Aí ficava rindo do nada. Porque, na verdade, as pessoas não têm noção de que aquilo ali é um trabalho, que é difícil, que você teve que estudar, que você tem que fazer uma criativa, você tem toda uma estrutura para montar um texto, para dar o punch, você tem toda uma estrutura para isso. Uma coisa, quando eu estava com o Paulinho Serra, né, na estrada a gente fez esse jogo em Rio das Ostras, aí ele quis falar, eu falei, cara, eu contando para ele como se estivesse contando para o público, ele, não, muda isso aí, não faz assim não, faz desse jeito, né? E como eu tava com esse texto na cabeça há muito tempo, falei, cara, vou mudar, acho que vai dar ruim, né? Vou escutar. Aí eu fui e mudei, né?
Aí ele foi me elogiar, pô, bom de tu que você escuta, porque tem muita gente que eu falo e a galera não escuta. Eu falei, porra, mesmo se eu fosse um cara que não escutasse, eu ia fazer o que ele tá fazendo. Porque aí deu uma merda, aí o cara me critica. Exatamente. Porra, eu te falei pra você mudar essa porra. Cara, a gente foi pra um hotel, pra uma pousada em Búzios, né, nesse dia. E aí o Capela foi comigo, o Absalão foi contigo. Cara, acho que foi uns 40 minutos do show. Nós ficamos em Búzios, né? Ficamos em Búzios. E você tava falando, eu tava tentando imaginar, pô, onde que a gente ficou? A gente voltou direto. A gente ficou numa pousada Mar de Jeribá, se eu não me engano. Ficamos numa pousada lá. Né? Pessoal, gente boníssima. Uhum. E aí, mas até chegar lá, o Capela foi, cara, trocando várias ideias comigo. E uma delas foi essa questão de estudar. Ele falou assim, cara, você tem um material, uma coisa você já tem coragem de ir lá, encarar o público e fazer. Porque eu não contei a pior parte da história. A pior parte, cara, foi que o show acabou. O Capela falou, me deu essa ideia, o show acabou. Aí, a gente, no camarim, aí o dono da casa virou e falou assim, pô, vamos lá fora que a galera tá querendo tirar foto. Que é o Douglas. E eu não queria ir. Por mim, eu não ia. Aí o Capela, não, vamos lá, cara, vamos lá fora. Cara, assim, desde que eu comecei, até hoje eu não passei por nada mais constrangedor do que essa situação. Porque assim, tava eu, o Capela e o Absalão. Cara, a galera chamava o Absalão e o Capela e me tirava da parada pra tirar a foto. Tipo assim, porra, teve uma pessoa que virou e falou assim, você tira uma foto aqui pra gente? Aí me deu o telefone, cara. O importante é participar, na verdade. Aí eu comecei a fingir que tava falando no telefone. Ocupado pra caralho, velho. Não, tô fechando o show. Eu comecei a fingir. Aí a minha mãe percebeu isso, cara. E aí ela veio e falou assim, tira uma foto aqui comigo. Aí, cara, ficou tirando uma porrada de foto. Oi, senhora, quem é você? Só pra disfarçar. Cara, e a pior coisa que ela... Assim, ela querendo, tadinha, ela querendo me ajudar. Aí ela virou e falou assim, não liga não, meu filho. Tem dia que a gente é ruim assim mesmo. Ou seja, nem ela, cara, gostou da porra do show. Ué, cara, e nem você, né? Então, não, cara, aí entra a autocrítica, né, cara? Porque assim, tem gente, e eu já passei por isso, você já passou por isso, que o cara tá dando água a noite toda. E aí quando ele desce, ele fala assim, pô, meu irmão, a plateia hoje tá foda. Ninguém ri de nada. A plateia, aí o cara que vem depois dele arregaça. E tá todo mundo rindo. E ele não admite que ele mandou mal. Porque isso acontece, cara. Mesmo agora, mesmo hoje eu, com a experiência que eu tenho, tenho uma porrada de show nas costas e tal, eu já fiz um solo. Cara, ainda assim, tem dia que você não tá legal. Uma porrada de problema acontecendo, você não tá bem, problema de família, sei lá. Você não tá legal, não entrega bem. O que acontece? E quando eu fiz lá no Hilários, geralmente, eu acho que todo mundo, né? Eu fiz dessa forma, preparei a melhor piada pro final, pra entregar. A galera aplaudir, receba agora ele. Receber ele, o próximo humorista. Eu preparei a última piada. Eu fui bem, a galera ria e tal, foi bacana, né? E eu falei, vou deixar o melhor pro final. Aí eu fiz a piada, melhor que eu achava melhor. Aí fiz a piada, acabou. Aí ninguém riu. Aquele vazio, né? Aí eu falei, cara, como que eu vou entregar assim? Aí como que eu vou fazer outra piada? Aí de um estalo na hora, a piada que eu fiz. Eu falei assim, por que quando a gente morde a língua sem querer, dói pra caralho? E quando a gente morde por querer, não dói? Aí eu, por que vocês estão mordendo a língua agora? Aí a galera, por quê? Porque todo mundo automaticamente quis morder a língua sem querer, de propósito. De propósito. Né? Ali, ó, tá igual um retardado mordendo a língua. O editor já tá ali, ó, caraca, não tô doendo. Então, aí, a galera, caraca, aí eu recebo aí o próximo humorista. Então, do nada, eu tinha essa sacada, então isso vale também do improviso, não, né, claro. que é muito importante. Cara, e as coisas, elas acontecem. Aí, na volta, né, a gente acabou o show e tudo mais, rolou essa doideira toda. Aí a gente foi pra pousada. Aí o Capela virou pra mim e falou assim, ô Gustaveira, tem que estudar, brother.
Não adianta você tentar chegar e montar, pô, o primeiro funcionou muito. Mas por que o primeiro funcionou muito? A galera te conhece, né? Então, assim, muitas das histórias que você conta causam identificação porque as pessoas viveram aquilo com você. Então a galera vai rir disso. Agora, quem não te conhece, olha o resultado de hoje. Você tá entendendo? Então, você precisa estudar. Começa com um livro facinho, que é O Corpo Fala. Aí eu comecei a ler esse livro e tal, ajudou pra caramba, né? O Corpo Fala, né? E aí, pô, tem algumas coisas que eu involuntariamente fazia, que hoje eu já não faço mais. Por exemplo, uma coisa simples, tu tá no show e você cruza o braço. É o seu corpo dizendo que você não está satisfeito. Ou botar a mão no bolso. Exatamente. E o Cristiano, que é meu amigo de Promédia, né, do grupo, ele sempre fala, cara, as piadas você traz pra você porque é mais engraçado, porque a galera quer ver a desgraça. Tipo, não fala que foi seu amigo, né? Mesmo que fosse seu amigo, tenta incluir. Se coloca na primeira pessoa, né? Tipo, exatamente, isso talvez seria importante. Não, funciona muito isso. E deixa eu só, assim, a gente tá falando tanto aqui do Capela, né? Rodrigo Capela, manda um abraço pro Rodrigo. Pô, grande Rodrigo. Rodrigo, porque quando eu me apresentei no Hilários, lá em São Paulo, no Hilários SP, e falei com ele, pô, Capela, eu queria me apresentar. Ele, cara, a porta tá aberta o dia que você quiser. Não, cara, então, não só comigo, coraçãozão, cara. Assim. Não só comigo, ele, qualquer humorista que quiser, tá aberto. O Hilários tá pra isso aí. Então, obrigado, Capela, tamo junto. E menstruado, como disse Maurício Manfrini, Paulinho Gogó. Então, uma coisa que eu ia te perguntar. 2020, né, esse ano foi uma merda para todo mundo. Eu, particularmente, como produtor, né, nem falo como humorista, né, me apresentando, mas cancelei show pra caramba. Pra você, cara, foi em março, né, em janeiro... Logo no decreto. Em janeiro... Janeiro eu tinha fechado até julho de shows. E aí veio o decreto em março. E caiu tudo, cara. Eu tinha, acho que uns 19 shows já fechados. Alguns shows com você. Tinha show com o Sandro. O Sandro faz. Mas caiu tudo. Caiu tudo. Mas, tipo, você ia fazer o show lá no Vasco? Piada escrota. E aí, cara, foi difícil, foi bem difícil. Porque, assim, tem o lance da minha empresa, né, que também a gente teve uma baixa muito grande de faturamento. Você não sobrevive do humor. Não, você tem tua empresa, tá. E se eu sobrevivesse só do humor, tinha assim, cara, eu tinha que ter me reinventado nesse período, porque... o pessoal de Cabo Frio quem diga. Zerou. Eu tinha alguns shows com o Sandro Faz, lá da região dos Lagos. Sandro, meu parceiro. Boníssima. E aí, cara... Foi tudo cancelando. E o meu último show foi em dia 13 de março, que foi com Daniel Cury, Daniel Lopes, Quesney e o João Tubarão. Né? A gente fez o último show, né? A gente já estava ali com medo danado, zoando. Naquele início a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. E foi no dia que o governador do estado deu o decreto. Wilson Vinson. Super honesto. Foi lá e deu o decreto de que tinha que fechar tudo. E aí, de lá pra cá, cara, eu fiz 3 shows. Fizemos em Rio das Ostras, né? Fizemos um drive-in. Drive-in Rio das Ostras. Fizemos o drive-in aqui no Best Western, né, que você participou junto, que foi com o Gustavo Ariel. Fizemos em Caxias, né? Em Caxias. Aí fizemos o drive-in lá em Rio das Ostras, né, que a nossa primeira experiência de drive-in foi muito complicada, que a gente está acostumado com a reação da galera e tudo mais. Exatamente. E aí quando a gente fez a segunda, que foi lá em Rio das Ostras, a gente já foi melhor, né? Nossa postura foi melhor, porque a gente já tava... mudou um pouco o formato. Exatamente. Né? Porque o stand-up, assim, vem um humorista, se apresenta, chama outro. Então, na real, a gente botou todo mundo no palco. E a gente ficava rindo das nossas histórias mesmo, interagindo entre a gente. Porque um rindo com o outro e acaba que a galera impulsiona o outro rir também. E o terceiro show, cara, foi com... Não, fiz 4 shows. Fomos no Amnésia, né? Fomos no Amnésia, terceiro.
E o Já 4 com o público. com público, já foi presencial. E o último agora foi com o Gustavo Ariel também, lá no 99 em Botafogo. Ah, E com bacana. público também. E foi bem legal. Bacana. Né? Mas as coisas estão voltando aos poucos. Parece que agora a Magé fechou tudo de novo. Né? E, cara, tá uma doideira muito grande. Não só Magé, como vários municípios aí, né? Não só no estado do Rio, como vários municípios do Brasil, né? A prefeitura vem decretando, porque é devido ao aumento, né? Não vamos entrar nesse mérito Não, aqui, claro que não. porque Senão assim, dá Magé da morte. não é nem Magé, mas eu sempre falo nível nível nacional. Cara, a impressão que tem é que na eleição não tinha Covid, né? Aí agora voltou. Será que voltou ou nunca acabou? Então é uma parada. Realmente é melhor a gente não pular entrar essa nessa parte, questão. Porque... E nessa quarentena, né? Nessa quarentena que você ficou, você resolveu fazer um filho. Eu não resolvi fazer um filho. Acidente de percurso. Aconteceu antes da quarentena, porque a gente descobriu, foi em março, né? Antes do decreto. Cara, acontece um negócio, cara. Puta que o pariu, só acontece Você comigo. já com uma filha de quantos anos? Eu tenho uma filha de 16 anos, namorando. Acho que já quase avô? Não, acho que o namorado dela bota ela pra dar uma segurada direto, né? Cara, eu tenho. Esse moleque deve sair. Às vezes ele sai lá de casa andando devagar. E o cara. Meu irmão, isso é dor no saco. Porque tá ali, meu irmão, não dá pra dar uma cavucada e o caralho, que porra a gente fica marca em si. Com certeza é isso. Então, uma filha quase dando já. Uhum. Uma de 11 anos. Ou quase ou. Eu prefiro achar que está quase. Tá quase. Tá batendo na trave, mas não tá entrando. Dá uma pincelada de vez em quando, mas não. E aí, uma de 11. E em março, a Carla pegou, começou a passar mal. Aí falou, pô, vamos fazer um teste de Covid de, não é? Não, de Covid não, vamos fazer um teste de gravidez. E aí, cara, deu positivo. E aí mudou tudo, né, cara? Porque assim, no meio de uma pandemia, ela grávida. Caralho, e agora o que a gente vai fazer? Aí você começa a segurar mais a situação. Não, aí foi super punk, cara. Foi mó doideira. Foi mó doideira, porque eu comecei a fazer uma série que até parei, né? Eu não gostei Produzir. Comecei a produzir uma série do O Pai do Ano, que era onde eu falava tudo de negativo da gravidez. Ali escrevendo, aconteceu tudo contigo no real, O Pai do Ano. Não, eu comecei a escrever depois, pô. Depois que eu soube, porra, em casa. Eu fiquei 6 meses em casa, cara. Eu tenho um amigo que fazia compra pra gente. Botou de escravo. Né? Não, de escravo. É porque eu sou do grupo de risco. Qual o nome dele? Márcio. Aí, o Márcio é o escravo do Gustavo. Márcio do MMs. Muito meu amigo. E aí, escravo. O que o Márcio fazia, cara? O Márcio pegava, comprava e falava assim, Gugu, deu tanto. Eu depositava o dinheiro na conta dele, ele passava lá, deixava a caixa no portão, eu pegava a caixa... Tipo igual o filme, né? Cara. Então assim, a gente viveu 6 meses sem sair de casa. Entendi. Vamos mudar aqui um tema aqui, até mesmo pra gente finalizar. E como é que você enxerga o cenário do humor carioca por São Paulo? Porque tem uma diferença enorme. Enorme. Cara, São Paulo todo opinião? dia... Eu não sei como é que tá agora nessa questão de quarentena, dessa reclusão toda, né, que teve que acontecer. Mas São Paulo todo dia tem show, cara. E a galera valoriza o humor. Não vai pelo artista, né? Vai pelo humor, né? O pessoal iria te pela assistir. Cultura. O pessoal de Cabo Frio iria te assistir lá. Exatamente. No Rio, não, cara. No Rio assim, a cena do Rio tá acontecendo, devagar, tá engatinhando, né? Aí você fala assim, pô, tem umas coisas que acontecem que são muito ruins. Por exemplo, eu sou um cara novo no humor. Eu tenho 2 anos e meio de humor secular, se botar o período que eu tinha de igreja, então vamos botar aqui que eu tentava fazer comédia na igreja, vamos botar aqui... Uma pessoa ria. Uma ou outra, né? Com problema ou não. As pessoas riam, né? Mas... E aí... Cuidado que essa é a pilha, hein? E aí a gente se for colocar isso tudo, eu devo ter uns 3 anos e meio de comédia. Uhum. Então, você hoje esbarra no quê? Que você tem a galera que é mais antiga,
aqui, não vou citar nomes, porque seria muito antiético da minha parte fazer isso, mas você tem uma galera da antiga que ela quer que você permaneça como iniciante sempre. Porque você tem as panelas, você tem esses shows que você tem que levar público. Eu não discordo, a galera que está começando precisa realmente treinar, aquilo ali vai treinar como? Levando a sua galera. Eu sou produtor no cenário no Rio de Janeiro, né? Produzi quase nada fora. E eu entendo hoje, né, mais pela cultura do público, que a galera quer ver o famoso. Ela quer ver o famoso. Eu, como produtor, eu tento mesclar. Eu entendo que você está começando, o outro está querendo se apresentar mais. Se eu fizer, por exemplo, o teu show hoje, né, botar lá o Gustavo Teixeira, não pela sua capacidade, mas pelo público hoje, ela não vai querer comprar ingresso para te assistir, só se for teu amigo. Não, eu entendo isso a diferença de São Paulo, né, que a gente está exatamente. São Paulo não. São Paulo você vai anunciar não lá. Não precisa falar seu nome. Não, hoje tem show de comédia, exatamente. Então, hoje, né, como produtor, eu tento mesclar. Vou dar o show do Rodrigo Marques, Gustavão aqui participar. Então, para a galera começar a te conhecer também, né, e até mesmo... E eu acho que hoje o que promove muito é a internet, né, cara? Sim. Você faz vídeo para a internet? Faço, eu produzo conteúdo. Agora tem um detalhe nisso tudo, Edu. O que acontece? Você é um produtor de Magé, né? Caxias, você tem um ou outro produtor que está ali mensalmente. Você não. É por conta dessa pandemia não está acontecendo. Mas toda semana tem evento no Encena, tem evento em Fragoso. Quando não é no Encena, você está numa casa em Magé. Rio das Ostras, tudo, onde eu puder. Exatamente. Só que, cara, isso não acontece no Rio todo. E aí você tem essa panela, que é essa galera... Pra gente, eu vou te falar, pra gente como produtor, que eu falo dessa classe, é ruim, né? Porque... gostaria de botar o Gustavo lá no espaço para fazer. E rola uma dificuldade. Quando eu falo você, eu estou jogando a classe humoristas também que estão no anonimato, né? Eu canso de falar, tem tantos humoristas aí no anonimato que são muito melhores do que estão na TV. Cara, eu já fiz show com gente renomada em que é aquilo que eu te falo, o show do cara é sensacional, mas no dia o cara não estava bem. Então... o cara não foi legal, e quando eu entrei, a galera foi lá em cima. Isso acontece. Mas você é muito bom. Não estou dizendo que eu seja muito bom. Eu acho que eu tô caminhando. Mas isso acaba acontecendo. O que eu digo é o seguinte, realmente o que você falou faz muito sentido. Hoje no Rio a galera vai pelo artista, né? Compra o ingresso pelo artista, não é pela comédia. Você vai ter Thiago Ventura, você lota teatro. Pô, você vai ter Gustavo Teixeira. Pô, cara, você não tem meia dúzia vendido. Então é pelo artista. E no Rio eu vejo alguns problemas. É essa panela que tem. Você vê que os mesmos shows acontecem com determinados produtores e são sempre as mesmas pessoas que estão ali para abrir, que estão, sabe, você não está fomentando, você não faz um rodízio. Né? E isso atrapalha muito. Assim, algumas casas, né, ela tenta promover essa iniciativa. Igual o Hilários faz isso. O espaço lá do Paulinho Serra, o Rio Retrô. Começou a fazer, já teve então o segundo. Isso é importante. Né? Agora, o meu grande problema com a cena, no geral, é a galera que caga regra. Vou te explicar isso na prática. Eu tenho um texto que eu falo da minha mãe. E a minha mãe, nesse texto, eu falo que eu levei ela no sex shop e tudo mais, e ela queria comprar um vibrador, e aí eu cheguei lá, tinha uma piroca gigante com a ventosa no balcão. E ela comprou? Não, a história é essa. Ela não comprou dessa ventosa, não. E bagulho. Tinha maior? Não, bagulho. Cara, rosa, pô, negócio com uma veiudo, uma cabeça grande. Negócio assim, inesquecível. E aí, juro, cara, e eu lá, né? Cara, para de salivar, tá a boca cheia d'água. Pô, até tomar aqui um pouquinho. E aí eu lá, cara, apoiado no balcão, minha mãe escolhendo o vibrador dela.
E eu contando essa história. E quando menos percebi, eu tava lá com a piroca aqui, ó, balançando a piroca no balcão, batendo com ela sem perceber, né? Fui instintivo tinha nada ali. pra fazer, e aí né? a minha mãe virou pra mim e falou assim: olha, eu já escolhi, eu quero aquele vermelho ali que tá no canto. Aí a menina que trabalhava, ela falou: não, senhora, aquele ali é o extintor de incêndio. Então eu conto isso, né? Isso, cara, essa parte do extintor de incêndio, a parte toda que eu fui no sex shop... Foi verdade. Não fui com a minha mãe. Eu levei meu irmão para poder dar um presente para ele, que ele queria um vibrador para colar na parede do banheiro, para dar uma sacanagem, para dar uma facilitada. Eu fui realmente no sex shopping, aí aconteceu, tinha esse pênis gigante colado no balcão, eu realmente balancei de onda, brincando, mas minha mãe não estava comigo, não teve nada de extintor de incêndio. Eu montei um texto com uma piada antiga, isso é uma piadoca, né? E aí, peguei esse material, fiz um solo, né, depois de um tempo, né, fiz um solo, peguei esse material de vídeo e mandei para um cara que eu achava que ele era muito meu amigo. Porque, pô, teve uma reação da galera muito grande, né? A galera, pô, foi lá em cima, o negócio foi legal pra caramba. Mandei esse vídeo pra ele, cara, ele me retornou e falou assim: pô, cara, vou te falar, assim, minha opinião, eu acho que você precisa rever aí, cara, porque o stand-up, ele é muito autoral. Você tá usando uma piada que já existe dentro de um texto, assim, pra mim não tá legal não, cara. Eu acho que... Tô conhecendo essa voz aí. Tem bariátrica? Fez bariátrica. É de São Paulo? Não, do Rio. Ah, tá. Então já pensei que era outro. Você achou que fosse o Morgado, né? Eu não falei nome de ninguém. Não, foi o Absalão, cara. Entendeu? Eu gosto muito do Absalão, mas ele pegou e falou isso. Só que o Absalão tem uma porra de um texto, e eu não tenho... mas tu tá falando do cara. Não, tô falando de uma história real, que foi o que aconteceu. Absalão tem um texto que ele conta que quando ele chega em casa doidão, pra que a mulher não brigue com ele de madrugada, que tá chegando de madrugada, você chega batendo, fazendo barulho, pega a porta da sala, vai, pô, e bate a porta da sala, e né, aquela agitação toda. Meu irmão, quando você bater a porta da sala, você pega e grita assim: hoje eu vou comer um cu nessa casa. Hoje meu irmão, eu já quando tu entrar no quarto, a mulher tá lá dormindo, lá não vai acordar nem por nada. Aí beleza, ele tem esse texto. Conheço. Só que se você for na internet pesquisar isso... É uma piada, Exatamente, isso uma já piada existe. Já existe, que ele trouxe pro circuito ali da... E aí eu te pergunto, por que com um cara que está há muito tempo pode, e comigo que comecei há 3 anos atrás não pode? É esse tipo de coisa na cena. Eu estou dando exemplo dele, mas recentemente agora eu tive outra informação disso. Então, cara, o lance é a piada. Tá funcionando? Tá rindo? Foda-se. Você que paga o meu salário? Não paga, então não pode. Por que não pode? Né? A opinião se joga no ar, a pessoa dá opinião, pode dar, de baixo a gente querer aceitar ou não. Né? Exatamente. Então, tipo, não Só que, aceita, assim, resumindo, para não estender muito falando sobre isso, então, assim, eu acho que a cena, ela tem um potencial gigantesco. Eu acho que os produtores, essa galera da antiga que produz, comediantes que produzem, deveriam dar oportunidades para mais pessoas, que tem muita gente boa no anonimato, e deveria deixar de cagar regra, né? Orientar, porque assim, tem duas coisas. Uma coisa é você prostituir a cena, que é aquele cara que tá fazendo merda, que, pô, ele chega lá, não faz humor, a galera não ri de nada e ele acha que tá, pô, ao máximo. E ele não tem noção do que ele está fazendo. Isso realmente a gente não pode deixar acontecer, porque você queima um trabalho de anos. Agora, pô, a coisa está acontecendo, está funcionando, você cagar a regra porque você acha que aquilo é certo, eu acho que não está legal. E outra coisa, quando é que eu deixo de ser iniciante? Quando eu deixo de ser open? Hoje eu já não aceito mais fazer show como open. Mas você... Eu ouvi isso de um cara que ele é dono de um comedy, e eu dei uma resposta muito mal criada pra ele, que ele virou e falou assim: pô, tu chegou ontem e quer sentar na janela? Eu falei: pô, cara, nem se você me pagar agora eu vou na tua casa. Que diga-se de passagem que a casa dele era um puteiro antigamente. Então, aqui, todo mundo que é da cena sabe de quem que eu tô falando. Então, essa galera que caga a regra, pra mim, eu não faço questão nenhuma de estar com eles. É complicado. Então, vamos finalizar aqui para não se estender muito.
né? E Falei pra caramba. se a tua imagem da sua empresa não aparecer aqui, é só entrar em contato neste número. Vamos negociar, porque a sua empresa também pode fazer parte deste projeto. Beleza? Vamos lá para o nosso convidado, logo após dos nossos apoiadores.